Muito bem, muito bem, muito bem. Para conversar sobre o futuro de Pablo Marçal, eu vou convidar Marilda Silveira, advogada, doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora do IDP. Marilda, muito obrigado aqui pela presença com a gente aqui no Poder Expresso. Para a gente é uma honra tê-la aqui. Como você está? Muito bem, eu quem agradeço a honra do convite. É uma alegria para mim estar aqui hoje. Muito bem, Marilda, vamos lá. Pablo Marçal foi o candidato mais controverso ao longo desse primeiro turno. Vinha muito bem nas pesquisas, acabou com uma votação significante, né, significativa. Ali, praticamente, a eleição de São Paulo foi definida no último minuto, nos últimos minutos ali, né, porque, de fato, teve as pesquisas, não dá para acusar os institutos de erro, pelo menos a maior parte dos institutos, né, os institutos que realmente vale, que a gente estava acompanhando, porque teve ali, se acertou, não se acertou o Nunes em primeiro. Na minha análise política, eu acredito que Marçal teria chances de ir para o primeiro lugar, caso esse laudo não tivesse sido divulgado. Inclusive, pessoal, a gente tem uma enquete aqui no site, no YouTube do SBT News, perguntando a você que nos assiste se o laudo falso prejudicou o Marçal na reta final de campanha. Eu dei uma olhada agora no resultado, mais de 70% de quem respondeu até aqui acha que sim, o laudo falso acabou atrapalhando o Marçal. Mas, professora, queria começar perguntando o seguinte para a senhora. Se a justiça reconhecer que o laudo divulgado por Marçal é falso, o que pode acontecer com ele? Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Imagina, obrigada a você. Bom, duas coisas podem acontecer que têm reflexo na vida eleitoral do Marçal. É claro que outras coisas também podem acontecer, como, por exemplo, uma indenização do Boulos contra ele. Mas vamos pensar aqui no universo da vida política do Pablo Marçal. A primeira é o efeito que decorre de uma potencial condenação criminal. Esse fato, ele em tese, pode configurar pelo menos três tipos penais que são crimes eleitorais, que é o uso de documento falso, mentir na propaganda eleitoral e injuriar, que é atacar a honra do outro candidato. Se isso acontece, além da pena, que é uma pena tradicional do direito penal, que é restrição de liberdade ou restrição de direitos, também há como consequência, quando o processo acabar, transitar em julgado, que a gente fala, que é quando acabam todos os recursos, a suspensão dos direitos políticos. Suspender direito político é mais ou menos a morte civil do ser humano. É quando ele perde a capacidade de se relacionar com o Estado, não pode emitir passaporte, não pode fazer concurso e também não pode votar e ser votado. Essa consequência aqui demora um pouco mais, porque o processo criminal precisa acabar. Mas tem outra consequência que é eleitoral, que são dos processos eleitorais, que podem ser ajuizados pelo Ministério Público ou por qualquer candidato, partido, federação ou coligação. Alguns processos, inclusive, já foram ajuizados contra o Pablo Marçal, mas outros ainda podem ser ajuizados até mais ou menos 19 de dezembro, que é quando é a data da diplomação. Esses são mais rápidos, porque eles tramitam na Justiça Eleitoral, são processos cíveis eleitorais e eles têm duas consequências tradicionais: perder o mandato, ficar inelegível. E aí a pessoa pode pensar, mas ele não tem mandato, como é que ele vai perder o mandato? Não tem problema. Acontece igual aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, o processo continua e no final a Justiça Eleitoral reconhece. Se tivesse mandato, perderia, mas como não tem, fica 8 anos inelegível a partir da data da eleição. Professora, muito bem. Professora Marilda, pelo que a senhora constatou até agora, pelas notícias que a imprensa tem divulgado, pela própria atuação do Pablo Marçal nesse final da campanha, quais os crimes que ele pode ter cometido? Bom, eu vou partir aqui do fato abstrato, né? Porque a gente Claro. precisa considerar que o contraditório é muito importante. Então, ouvir o lado do outro, ter um processo, ter prova, mas vamos imaginar aqui que a gente parta do pressuposto de que o laudo é falso mesmo, que o Pablo Marçal sabia que era falso, que teve o objetivo de impactar na vontade do eleitor,
que junto com isso ele também fez aqueles cortes ilegais, colocou dinheiro da campanha que não foi contabilizado, tem indício de lavagem de dinheiro, isso tudo seja considerado existente e verdadeiro. Só o laudo é considerado fraude. E fraude com o objetivo de atacar a vontade do eleitor, ainda que no final tenha se voltado contra o feiticeiro feitiço, né? Mas isso afeta a legitimidade do processo eleitoral. Igual dinheiro irregular. Isso é considerado abuso. É tão grave que a nossa Constituição quem estabeleceu que leva à perda do mandato e autorizou que a lei atribui inelegibilidade. Então, no frigir dos ovos, assim, resumidamente, ele teria praticado uma fraude que é considerada abuso e que pode ser abuso do poder econômico a depender do dinheiro que ele usou para dar mais visibilidade para isso, ou de como ele comprou, pagou, e isso vai ser apurado em investigação. Professora, considerando aqui, a gente está falando no sentido, mais uma vez, para deixar claro, no sentido abstrato, a gente inclusive já entrou em contato com a assessoria do Pablo Marçal para que ele fale sobre essa questão do laudo. A gente daqui a pouco tem algumas declarações dele aqui, que eu vou até falar, declarações ali no domingo sobre esse laudo, mas a questão que eu faço à senhora é também no sentido abstrato. Em última análise, a partir da investigação e do processo na justiça, ele pode vir a ser preso? Bom, de o Ministério Público denunciá-lo, porque é um crime de ação pública, e de todos os crimes levarem a condenação. A soma das penas, se for maior que 6 anos, sim. Se for menor que isso, não. E se for menor que 2 anos, como são os crimes isolados, ele pode fazer uma transação e, eventualmente, isso não afetar a liberdade dele, essa pena ser substituída por uma restritiva de direitos. Então, minha resposta um pouco mais objetiva é, neste momento, não é possível fazer essa afirmação, mas provavelmente não. Esses crimes, mesmo somando, dificilmente vão levar a uma restrição de liberdade, vão levar a restrição de direitos, vão levar a uma obrigação de prestar serviço comunitário e vai levar à suspensão dos direitos políticos, o que impede de emitir passaporte até de se candidatar. Professora, a senhora citou o caso Bolsonaro aí como um caso, de certa forma, com alguns elementos semelhantes. O que é que a gente tem de precedente já em casos parecidos com esse do Pablo Marçal em relação ao próprio processo? Bom, desde que o mundo é mundo, os candidatos tentam impactar na vontade do eleitor às vésperas da eleição, quando não tem mais propaganda no rádio, na TV, quando já não tem mais debate, quando é difícil o outro candidato explicar aquela acusação falsa que foi feita. O que era mais comum antigamente? Disparar aquele santinho, sabe, despejar na rua, santinho falando que o adversário desistiu. Então, tem alguns casos desses de fraude, dizendo, olha, o fulano desistiu, fulano morreu, ou contando uma mentira mesmo sobre o fulano no processo eleitoral. Olha, ciclano tem um filho fora do casamento, quando é um lugar onde tem uma pauta moral, e aí não dá tempo da pessoa desmentir. Nesses casos, a Justiça Eleitoral considerava a existência de abuso, ou dos meios de comunicação, ou do poder econômico, ou mesmo de fraude, e cassava o mandato de quem ganhou fraudulentamente e considerava inelegível 8 anos. Como o mundo mudou muito e esse mundo do santinho já não existe mais, agora a gente tem esse mundo da internet, o que mudou foi só a forma, né? Muito bem. Professora, talvez a senhora não tenha essa resposta, mas como a senhora citou alguns casos, Pablo Marçal está respondendo, vai responder agora por conta desse laudo falso. Tem já a própria questão do PSB ali, do partido da Tabata, em relação a, inclusive ele teve as redes, naquele primeiro momento, no início da campanha ali, né? Foram caçadas ali, as redes foram caçadas, não foram suspensas as redes do Pablo Marçal. Agora, também, mais recentemente aqui, tem uma ação do Boulos. São basicamente essas ações que ele vai acabar tendo que responder, vai acabar tendo que se defender a partir de agora. E a minha questão também, para complementar, é: se ele tivesse ido para o segundo turno, esse processo seria já de imediato, e ele não ter ido para o segundo turno, isso facilita a ação da justiça e da própria investigação?
Não, na verdade, ele ir ou não ir para o segundo turno não muda o processo. O que acontece é que se ele fosse para o segundo turno, a tendência é de que a ação fosse, a tentativa de julgar mais rápida aconteceria, porque a Justiça Eleitoral, por determinação da lei, coloca maior impulso nos candidatos que ainda estão concorrendo. As contas são julgadas antes, os processos são julgados antes. Como ele não está no segundo turno, então o processo dele não vai ser esse priorizado. Mas, mesmo que fosse priorizado, dificilmente esse processo acabaria a ponto de tirá-lo do segundo turno, porque a gente precisaria de uma decisão do juiz eleitoral e do TRE no mínimo. E não daria tempo, porque precisa não só de defesa, precisa de prova. Então tem testemunha, tem perícia, tem um monte de coisa que acabaria não dando tempo, né? E esses processos a que ele responde dão sinais de que serão só os primeiros. Porque, como eu disse, tanto partidos, coligações como outros candidatos têm até a diplomação para juizar outras ações. E tem alguns fatos que ainda são comentados, e a reunião de todos esses fatos ainda pode aportar em uma ação só, e ele ainda ser julgado por isso. A gente vai saber disso só 19 de dezembro, que é quando o prazo acaba. Professor, eu vou colocar uma declaração do Marçal aqui sobre candidatos e sobre 2026, ou seja, claramente ele tem uma pretensão aqui na vida pública, na vida política, que os atos dele no primeiro turno podem dificultar esse sonho dele em avançar politicamente. Vamos lá, Tiago, colocar essa declaração do Pablo Marçal? Eu aprendi muito, muito mesmo. Eu tinha entrado na disputa da campanha eleitoral para presidente e acabaram, né, que a gente não conseguiu entrar na campanha definitiva. Depois da disputa de 13 dias para deputado, em 13 dias eu consegui 243 mil votos. E agora esse 1,7 milhão mexeu muito comigo, porque esse é o sinal verde da sociedade. Só para completar sobre o partido que você estava falando. Não, então, eu tô tranquilo. O Leonardo, ele honrou, né, com tudo que ele falou que ia fazer. Apesar de sobre o partido eu ter só a legenda e a certeza que eu iria para a urna. É isso que eu pedi para ele. Eu não pedi mais nenhum tipo de ajuda. O partido tinha alguns milhões para colocar na campanha. Eu rejeitei pessoalmente. Eu não quis fazer campanha com dinheiro público. Mas ele conseguir passar as pressões que ele passou foi algo impressionante. Impressionante mesmo. Ele disse hoje que conta com o senhor. Não, a gente tá junto. junto. Ele disse também que em 2026 o PRTB vai ter candidato a presidente. E gostaria que fosse o senhor. Então, seus planos são esses também? Isso. Não, então, sobre esses planos, eu vou dedicar minha energia agora em ajudar os candidatos a prefeito do Brasil afora. Vou gravar com quem quiser que seja. Com quem tiver na reta para disputar contra alguém aí que é comunista. Eu não estou de brincadeira, eu não quero o Brasil comunizado, não quero o Brasil indo para essa democracia relativa. Esse país ele tem dono, nós temos história, principalmente aqui na nossa cidade, a gente tem uma história muito forte. A maioria dessa cidade acredita em Deus, a maioria dessa cidade acredita em valores de família. E a gente vai defender isso com unhas e dentes. Mas você já mostrou que calcula sua vida a longo prazo, né? Então, o que você está pensando para 26? Não, então, o que eu estou pensando para 26 é executivo. Vocês não vão me ver disputando, pode anotar isso aí. Vocês não vão me ver disputando Prefeitura de São Paulo mais nenhuma vez na vida. Vocês não vão me ver disputando o Legislativo. Então só tem dois caminhos aí, né? Um governo do Estado ou a questão da presidência do Brasil. Tá pendendo mais para qual? Eu vou gastar minha energia agora com os candidatos que precisam de ajuda. E ao longo do tempo vocês vão perceber, mas eu já finalizo a minha parte aqui na corrida eleitoral. Peço ao TRE que devolva as minhas redes aí, conforme eu prometido, que assim que acabasse a minha eleição eu teria minhas redes, né? Isso, grandes negócios meus dependem daquelas redes, as primeiras que foram derrubadas. E da minha parte, eu sigo em paz. Professora, tem uma parte desse, um trecho na declaração dele que eu não tinha me atentado, e a partir de uma resposta da senhora, eu me atentei aqui agora. E vou perguntar, até não tinha nem preparado essa pergunta. Mas a senhora disse, olha, não tem a urgência agora na justiça, ela já não se dá de forma mais efetiva, porque ele não está no segundo turno, ele já está fora da disputa. Então a justiça teria até uma
serenidade mais ali, mais efetiva, né, para trabalhar. Mas esse cidadão está dizendo que vai fazer campanha agora para outros candidatos ao segundo turno. Não é o caso dessa celeridade ela acabar se confirmando, ou seja, uma urgência nisso? Afinal de contas, ele teve um papel fundamental na campanha de São Paulo, a partir dos próprios votos, né, e agora está dizendo que vai fazer campanha para outros candidatos ali, quem precisar dele. Imagino que ele não vá atuar na campanha do Nunes, mesmo sendo, né, um político de direita, mas a gente não sabe quais são os candidatos que ele está falando. Não são mais candidatos a vereador, são candidatos que estão disputando o segundo turno em cidades maiores que têm um número de habitantes suficientes para ter um segundo turno. Não sei se eu deixei claro a pergunta, professora. Deixou, e eu entendo completamente a sua aflição, Léo. Mas veja, não é só no Brasil, no mundo todo, de um modo geral, a gente trata os direitos políticos como direitos fundamentais. Portanto, eles são prioritários. E poder fazer campanha, assim como ser votado, votar e participar da vida pública, é exercício de direito político, que é direito fundamental. O que isso quer dizer? Para tirar o direito fundamental de alguém, tem que ter muito cuidado. A gente precisa de um processo que passe por todos os recursos, todas as instâncias, com toda a instrução probatória, com provas e tal. É por isso que, para tirar os direitos políticos de alguém, eu preciso de uma decisão definitiva. Então, teria que ter decisão de primeira instância, da segunda, do STJ, ou do TSE, até o Supremo. Por que eu estou dizendo isso? Porque julgar o Pablo Marçal na Justiça Eleitoral e tornar inelegível, que é ele não poder sair mais candidato, como aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, não o impede de fazer campanha. Tanto que o ex-presidente está aí fazendo campanha. A única coisa que impediria seria suprimir os direitos políticos dele. Isso é muito grave. Então, não dá para fazer com pressa, em que pese dê uma aflição para a gente no senso comum de, mas eu acho que ele está fazendo uma coisa errada mesmo. É como alguém que pratica um homicídio, né? E que tem que passar por todo o processo, vai para o júri, e às vezes a gente não compreende por que precisa de todo aquele processo, mas eu já sei que a pessoa é culpada. Mas tem uma história de coisas que a gente supostamente sabe que depois o processo revela que não é bem aquilo que a gente estava pensando. Pode não ser esse o caso, mas em todos os casos o direito fundamental se sobrepõe e é importante esperar o processo. Então não daria tempo, nem que ele fosse para o segundo turno, de jeito nenhum, de tirar ele da posição de apoiador, porque para isso precisaria tirar dele os direitos políticos, e isso é só quando o processo acaba numa condenação criminal. Muito bem, só para deixar claro, professor, a minha aflição não é para acelerar o processo em relação ao próprio direito e à própria defesa dele, não. Na verdade, foi no contexto aqui da resposta da senhora em relação à questão dele ter continuado na corrida, e ele está dizendo que dentro dessa corrida vai continuar de alguma forma como ator importante nesse caso. Marilda Silveira, agradeço muito a gentileza aqui, respostas claríssimas. Para a gente foi aqui um gol ter trazido a senhora para essa conversa. Muito obrigado, espero revê-la em outras oportunidades. Imagina, a alegria é minha, Léo, eu que agradeço a oportunidade.